Reduz a 70 quilômetros. Ele reduz e continua seguindo viagem, quando vê outra placa. Reduz a 50 quilômetros. Mais uma vez, ele diminui a velocidade. Em seguida, outra placa. Reduza a 30 quilômetros. Sem entender nada, ele reduz e continua a viagem. Logo em seguida, ele avista outra placa. Reduza a 20 quilômetros. Ele com raiva reduz e, sem entender, continua seguindo seu trajeto. Logo em seguida, ele vê outra placa. Reduz a 5 quilômetros. Ele com muita raiva continua o trajeto, quase parando, quando lá na frente ele avista outra placa. Bem-vindo a Reduza. Reduza a 70 quilômetros. Ele reduz e continua seguindo viagem, quando vê outra placa. Reduza a 50 quilômetros. Mais uma vez, ele diminui a velocidade. Em seguida, outra placa. Reduza a 30 quilômetros. Sem entender nada, ele reduz e continua a viagem. Logo em seguida, ele avista outra placa. Reduza a 20 quilômetros. Ele com raiva reduz e, sem entender, continua seguindo seu trajeto. Logo em seguida, ele vê outra placa. Reduza a 5 quilômetros. Ele com muita raiva continua o trajeto, quase parando, quando lá na frente ele avista outra placa. Bem-vindo a Reduza. Reduza a 70 quilômetros. Ele reduz e continua seguindo viagem, quando vê outra placa. Reduza a 50 quilômetros. Mais uma vez, ele diminui a velocidade. Em seguida, outra placa. Reduza a 30 quilômetros. Sem entender nada, ele reduz e continua a viagem. Logo em seguida, ele avista outra placa. Reduza a 20 quilômetros. Ele com raiva reduz e, sem entender, continua seguindo seu trajeto. Logo em seguida, ele vê outra placa. Reduza a 5 quilômetros. Ele com muita raiva continua o trajeto, quase parando, quando lá na frente ele avista outra placa. Bem-vindo a Reduza. Reduza a 70 quilômetros. Ele reduz e continua seguindo viagem, quando vê outra placa. Reduza a 50 quilômetros. Mais uma vez, ele diminui a velocidade. Em seguida, outra placa. Reduza a 30 quilômetros. Sem entender nada, ele reduz e continua a viagem. Logo em seguida, ele avista outra placa. Reduza a 20 quilômetros. Ele com raiva reduz e, sem entender, continua seguindo seu trajeto. Logo em seguida, ele vê outra placa. Reduza a 5 quilômetros. Ele com muita raiva continua o trajeto, quase parando, quando lá na frente ele avista outra placa.